Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É com muita felicidade e com muita alegria que iniciamos mais uma exposição doutrinária online aqui da nossa Sociedade Espírita Jesus. E hoje, então, na sexta-feira, 20 de junho de 2025, o tema da nossa exposição é intitulado Ousado Amor. E ela foi baseada, na parábola da ovelha perdida e também no item Observai os pássaros do céu, que está lá no capítulo 25, itens 6 ao 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a escolha desse tema e também o título, que pode ser um pouco ousado, né? Ousado Amor, parece um pouco estranho, porque muitas vezes a gente tende a interpretar a palavra ousado como sendo algo pejorativo, como sendo algo baixo, como sendo algo extremamente ruim. Mas quando a gente pega o significado da palavra ousado, lá no dicionário, aí a gente se refere a essa palavra não no sentido que o mundo tende a ver, né? Que às vezes a gente interpreta a ousadia como sendo algo negativo, e não é nesse ponto que queremos chegar. Por outro lado, né, um lado de inovação. Porque quando a gente busca no dicionário a palavra ousado, ela tem um significado engraçado. Pode ser arrojado, ou que tem ousadia ou inovação. E justamente outros significados também tá valente, característica de quem ou de quem é corajoso, que tem valentia, indivíduo que é corajoso ou valente. Então a gente tem inúmeros exemplos de significados da palavra ousado. E a gente tem alguns antônimos, dois antônimos bem interessantes, é tímido e medroso. Então, quando a gente está falando ousado, e a gente vai falar nesta noite sobre o ousado amor, a gente não está se referindo, mais uma vez, a coisas mundanas, a coisas materiais, com coisas maliciosas, que às vezes a gente interpreta a ousadia como sendo algo malicioso. Mas o que a gente quer falar é o lado positivo da ousadia, a valentia, a coragem, a inovação. E quando a gente vê os antônimos, né, a gente tem medroso e tímido, né? Enfim, antônimo, né, que é o contrário daquela palavra, né? Escolhemos duas referências também para essa exposição. A primeira é a parábola da ovelha perdida, e depois um item muito bonito que se encontra lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é observai os pássaros do céu. Esses dois textos, né, parábola da ovelha perdida, que a gente encontra em Mateus e também em Lucas, né? Hoje eu vou fazer referência ao que está no texto de Lucas, né? Parece que são dois textos distintos. E o que esses dois textos podem estar relacionados com o tema dessa noite? E o que eles nos têm a revelar sobre o amor? Mas, outra vez, a gente precisa descontextualizar o sentido da palavra amor. Que muitas vezes a gente tende a interpretar o amor como sendo só aqueles vividos pelos cônjuges, pelos namorados, namoradas. A gente tende só a interpretar o amor sobre esta prisma, sobre esta ótica. E quando a gente olha o amor de uma forma mais ampla, a gente consegue observar que ele é muito mais profundo e muito mais bonito. E a gente consegue pensar em um exemplo, né? O amor de mãe para os filhos, o amor do pai para com os filhos, o amor dos avós para com seus netos. Então, a gente tem inúmeros outros exemplos que extrapolam isso. O amor que o professor sente a ensinar, a instruir. O amor que muitos profissionais que dedicam as suas vidas às suas profissões.
não apenas com reconhecimento material, mas simplesmente entendendo que as suas atividades são úteis para o funcionamento da sociedade. Quando falamos sobre todos esses aspectos, também estamos falando sobre o ousado amor, uma característica inovadora do amor. Quando a gente observa no livro dos Espíritos, lá nas leis morais, antes do fechamento da terceira parte, a gente vai encontrar justamente a lei de justiça, amor e caridade. A gente tem o amor inserido lá, junto com a justiça e junto com a caridade. Paulo de Tarso, na sua epístola aos Coríntios, mais especificamente na sua primeira epístola, já nos fala sobre o caráter sublime do amor. E que amor é esse? Que tanto é comentado, seja no cristianismo, seja no espiritismo, seja nas religiões de matriz africana ou até mesmo nas religiões orientais. Que amor é esse? Que amor é esse? Que tanto nos é relatado. E a gente vai descobrir na exposição doutrinária de hoje que esse amor, ele é muito mais do que uma entrega. Ele é capaz de fazer com que a gente enxergue o outro não como um outro, mas como um irmão. Como um irmão que necessita amparo. Um irmão que necessita que a gente estenda a mão. E também um irmão que talvez estenda a mão para a gente. A gente vai entender que o amor é aquele capaz de deixar 99 ovelhas para buscar somente uma que está perdida. Não como uma atitude de abandono às outras 99, mas sabendo que aquela que faltou é essencial para um funcionamento de todas as outras 99 e, consequentemente, para todas estarem em sincronias. E a gente vai ler aqui na íntegra a parábola da ovelha perdida, que talvez muitos de nós tenham se esquecido dessa parábola, ou talvez não tenha retomado ela, ou talvez não tenha discutido muito sobre. Mas a gente ouvindo esta parábola, eu vou convidar os irmãos a pensar em um simples questionamento. Será que não somos essa ovelha perdida? Então, vamos para a parábola. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la? E achando-a, alegre, a põe sobre os ombros e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, do mesmo modo, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, aqui, lemos na íntegra, né, a parábola, na, na, justamente como Jesus relatou, né? E essa parábola é exatamente muito semelhante com o Evangelho de Mateus, né? A gente sabe que os evangelhos eles têm as suas distinções. Então, retomando aquele questionamento inicial, será que não somos essas ovelhas perdidas? E nesse aspecto a gente tem muitas coisas para trabalhar, né? Primeiro é essa, será que não somos essas 99, se não somos essa ovelha perdida? E depois, é muito interessante que Jesus faz toda uma analogia para o povo daquela época, né? Ainda com a questão do céu, né? E o pecado ainda com um peso muito grande, né? E a gente aqui relata, né? Outra frase de Jesus. E que também a gente encontra
muito corriqueiro no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos. Os sãos não precisam de médico. Então, essa atitude de deixar as 99 não é um abandono. Muitas vezes a gente interpreta, né? Poxa, ele vai deixar as 99 para buscar uma só. Pensem só, se vocês fossem pastores de ovelhas na época de Jesus e perdesse uma ovelha só, e não é perder em qualquer local, não é perder no centro de Santiago, é perder no deserto, é perder em um local hostil, um local que de dia é extremamente quente e de noite é extremamente frio. Então, olhem a atitude desse pastor de deixar as 99, porque confia nas 99 e busca essa uma que está perdida. Mas o que que isso tem a ver com o ousado amor? A gente faz uma breve analogia. Quantas. Isso é uma pergunta ah, totalmente ilustrativa, tá bom, gente? Quantas vidas a gente viveu e quantas ainda a gente necessita viver para aprender? Quantas outras culpagens ainda vamos precisar? E mais uma vez eu volto a repetir a primeira pergunta que fizemos no início dessa exposição. Que amor é esse que permite que a gente tenha inúmeras existências, seja aqui na Terra ou seja em outro planeta, com o intuito de aprendizado? Todos, todos os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, todos, sem exceção nenhuma, sem exceção daquela ovelha perdida, todos, todos os espíritos vão ter oportunidades para aprender. Todos que estão encarnados ou desencarnados vão passar pela matéria, pela experiência da matéria para o aprendizado. E volto a repetir a pergunta: que amor é esse que sempre permite? Que permite que às vezes a gente continue errando, mas mesmo assim oferece a oportunidade. E de novo e de novo. Até a gente cansar de tanto errar. Até a gente dizer, até as nossas forças não aguentarem mais. De tanto errar, de tanto estar no caminho dos vícios, de se afastar dos caminhos das virtudes, da consciência tranquila, porque a gente sabe, como espíritas, o quanto a consciência ela tem um peso especial, porque a gente entende que na consciência está escrito as leis de Deus. E é nessa consciência que muitas vezes a gente vai ter os puxões de orelha. E é nessa consciência que muitas vezes a gente não vai conseguir dormir de noite pensando nos inúmeros erros que fizemos. E que amor é esse que, mesmo a gente errando muito, a gente ainda tem essa oportunidade? Porque ainda estamos no caminho que precisamos de médicos. Ainda precisamos desse amparo. E a gente, ao longo de toda a experiência humana aqui na Terra, ao longo de todas as experiências que a gente teve aqui, a gente observa inúmeros exemplos desse ousado amor. O exemplo maior e mais digno de ser citado sempre é Jesus, que ele é o nosso grande guia e modelo. O, o maior exemplo que a gente tem na Terra de entrega. Mas a gente tem muitos outros exemplos. Em qualquer religião que a gente buscar exemplos, a gente vai achar esses exemplos. Seja Francisco de Assis, seja o nosso querido Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, a gente vai encontrar inúmeros desses exemplos desse ousado amor. A gente vai encontrar subsídios nesse amor inovador como um grande exemplo aqui na Terra. E pode nem ser muitas vezes
um exemplo famoso ou digno de ser citado pelos anais da história da humanidade. Porque uma das características do amor é ser modesto. Muitas vezes o amor ele não é estrondoso. Muitas vezes o amor ele é silencioso. Às vezes se manifesta no carinho daquela nossa avó que a gente tem, que oferece aconchego e um abraço quentinho dos nossos pais, dos nossos irmãos, que muitas vezes não vão estar nos livros de história, mas vão estar nos livros da nossa consciência, das experiências de amor que vivemos aqui. Que a gente pode pensar em todos os conhecimentos da humanidade para despertar o homem para as virtudes, para despertar a consciência humana. Talvez a gente busque conhecimento em inúmeros livros, ou até tente ressurgir uma biblioteca de Alexandria, mas a gente só vai encontrar um sentimento capaz de arrastar todos os conhecimentos, todos os livros da humanidade. E esse exemplo é o amor. Uma palavra tão simples de 4 letras. Uma palavra que ela se demonstra totalmente pelo exemplo. A gente pode ficar uma noite inteira tentando conceituar o amor, mas a gente só vai conseguir enxergar ele no exemplo. A gente só vai conseguir encontrar ele no exemplo. Somente no exemplo. Muitos escritores tentaram descrever o amor, mas poucos conseguiram viver o amor sublime, como o amor deve ser, porque fugiu desses aspectos que acabamos de citar, ele já não é mais amor. Ele já não se torna mais um amor capaz de tocar as consciências humanas, capaz de mudar as realidades humanas. O amor é aquele grande remédio das almas. É aquele grande subsídio que a gente consegue encontrar, o grande bálsamo para curar as nossas feridas. Porque quem de nós, às vezes nos dias mais estressantes que a gente possa viver, nos deparamos com um exemplo de amor e nos desmontamos. No bom sentido, nos desmontamos as armaduras do orgulho, as armaduras do ódio, as armaduras do sofrimento e nos comparecemos com aquilo. Nos sentimos tocados com aquilo. Quem de nós nunca sentiu isso? Agora imagine inúmeras existências mergulhados no ódio, mergulhados no orgulho e no egoísmo, e às vezes com um exemplo de amor, com um exemplo de abnegação, é capaz de mudar toda uma realidade daquele ponto para frente. Quantos de nós já não recebemos esse convite? E muitas vezes possamos ter, sim, ter recebido esses convites muitas e muitas e muitas vezes. Mas estávamos tão mergulhados no ódio, no orgulho, no egoísmo, que acabamos fechando os nossos olhos para esses convites de abnegação, para esses convites de amor, que constantemente a gente é mergulhado. Bom, falamos um pouco então sobre a parábola da ovelha perdida e também citamos outro exemplo aqui, de um outro texto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e que também parafraseia, né, Jesus naquela famosa frase, né, de observar os pássaros do céu, né, os lírios do campo, fazendo uma alusão sobre a providência divina.
Mas o que que esse texto, essa passagem de Jesus tem a ver com a parábola da ovelha perdida, irmãos? O que esses dois textos podem estar relacionados com o tema usado, amor. E justamente nesse segundo texto, né, olhar os pássaros do céu, que a gente vai encontrar, talvez, um desses grandes exemplos desse usado amor, da providência divina. Que muitas vezes a gente interpreta essa passagem muito ao pé da letra. Talvez por muito tempo a gente tenha interpretado isso ao pé da letra. Mas quando buscamos essas interpretações pelo crivo da razão, como Kardec tão bem nos chama, como Kardec tão bem nos incentiva a utilizar, vamos ver que essa passagem, ela não faz referência, né, ah, a sentarmos bem belos e esperar as coisas acontecer, mas sim confiar. E aí a gente entra em outro aspecto do amor. E por que que ele é tão inovador? Porque uma das outras características do amor é a confiança. Quem de nós que não se sente confiante ao lado daquelas pessoas que amamos? Seja de pais, amigos, namorados, namoradas, enfim, quem de nós não se sente confiança perto deles? Ou não confiamos naquele objeto do nosso amor? É certo, muitas vezes somos humanos, às vezes podemos trair a confiança desses objetos de amor, de afeição, como também eles podem trair essa confiança. Mas quando a gente fala do amor na sua característica mais sublime, além de ela se entrega, como relatamos na parábola da ovelha perdida, ela também é confiança. E quantas existências precisamos somente para aprender a confiar, seja em Deus, seja na providência divina, seja nos nossos amigos espirituais, seja nos nossos amigos, amores e etc. Talvez hoje em dia a gente tenha essa grande dificuldade em confiar porque muitas vezes nos machucaram. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade em confiar em Deus, porque talvez a gente tenha se machucado com maus religiosos, maus espiritualistas, e tenha perdido total confiança em Deus e na providência divina. Mas existe também uma outra característica do amor que é muito interessante. Não interessa quantas vezes a gente tenha sido machucado, não interessa quantas vezes, né, o mundo, aqui a gente usa entre aspas, porque a gente sabe que não é o mundo físico, mas as pessoas que habitam nele tenham nos machucado. Não deixemos que isso resuma a nossa existência. É certo que muitas vezes essas experiências possam ser dolorosas e que talvez a gente precise de terapia para poder superar isso. Mas não deixemos que isso resuma a nossa atual existência. Usemos todas as nossas forças, irmãos, para tentar não replicar esses comportamentos, não replicar isso e não deixar que o que você fez com aquilo que te fizeram? Você está replicando ou está encerrando ciclos? É uma grande pergunta que a gente tem. Não deixemos que isso aconteça. Porque isso também é uma característica do amor. É enxergar todas as experiências humanas não como um fardo duro, triste, um deserto desolador, um mar tormentuoso, mas é enxergar cada oportunidade vivida nessa existência realmente com esse peso de oportunidade.
como um novo e bom recomeço. E a gente volta porque pro início que a gente estava comentando, que amor é esse que sempre vai nos permitir isso? E entendendo isso, vamos entender que cada dor, cada momento que passamos, não é um fardo, mas sim uma oportunidade de melhoramento. Não pensemos que o diamante vem todo bonito naquele formato que a gente conhece dos desenhos animados, né? Num plano octogonal, né? Não sei exatamente a forma geométrica do diamante bonitinho lá, né? Mas na natureza ele não é assim. E ele precisa de muita martelada, altas temperaturas para ser lapidado, para ser colocado em joias, como qualquer outro metal, né? Ele não, um ouro puro, ele é molengo, né? As características químicas dele não permitem que vire um anel do nada. Mas precisa fazer a liga metálica para ele ficar mais sólido com outros metais e então se tornar uma joia. E para isso exige altas temperaturas, martelada e etc. E todas essas nossas dores nos levam a um caminho, que é o amor. É um grande spoiler, né? Estávamos falando sobre o usado amor. E todos esses caminhos nos levam ao amor. Todos esses caminhos nos levam para esse conhecimento. Que apesar de todas as dificuldades, amigos, tenhamos esperança. Porque a gente não está abandonado a um mero acaso. Se pudéssemos ver e sentir todos os mecanismos que operam para a manutenção da vida na Terra, ou até mesmo para a manutenção, ou os nossos amigos espirituais, ou todos os mecanismos da vida espiritual, saberíamos que não estamos desamparados. Saberíamos que existe sempre uma oportunidade para seguirmos. Pode ser um caminho tormentoso, pode ser um caminho difícil, mas é um caminho pensado exatamente para nós, para o nosso melhoramento e para lapidarmos todos os vícios, todo o orgulho, todo o egoísmo e transformar em virtudes, transformar em novas oportunidades de melhoramento. Então, irmãos, esta era então a exposição desta noite. Esses eram os comentários desta noite. E para encerrarmos a nossa exposição doutrinária, eu vou convidar todos os irmãos para realizarmos uma pequena prece aqui de encerramento. Fechando os nossos olhos físicos e elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, o nosso bondoso Mestre, e a todos os nossos amigos espirituais. Que possamos sintonizar com este ousado amor que sempre trabalha para as melhores oportunidades que possamos ter, que trabalha pelo nosso aperfeiçoamento e que possamos ter as forças necessárias para seguirmos nesta linha de aprendizado, nessa linhagem de amor e de amparo, pois sabemos que, apesar das noites mais escuras da existência, sempre contamos com a lua e com as estrelas a iluminar o caminho, que representam todos os amigos espirituais que estão torcendo por nós, que estão torcendo para o nosso desenvolvimento, seja intelectual ou moral.
que todas as experiências que tenhamos, por mais difíceis que sejam, possamos entender que faz parte da nossa jornada e da nossa caminhada e que ela é necessária para o nosso desenvolvimento. Que possamos, então, estar sempre sintonizados com este ousado amor. Cada todos, que assim seja. Desejo a todos os irmãos, então, uma ótima noite e um bom final de semana.